Pessoal, além dessa tragédia humana, também tem a tragédia dos animais. A gente está vendo animais isolados, tem visto resgate de animais, tem uma operação da Polícia Federal, né, já foram resgatados 200 animais pela Polícia Federal. A gente vai conversar agora com Yuri Fernandes, que é um especialista em bem-estar animal. Entre outras coisas, Yuri fala que, na verdade, o grande problema são animais presos, né? Que a água sobe, os animais não conseguem nadar. Vamos fazer a entrevista com o Yuri, vamos lá? A gente está agora com o Yuri Fernandes. Yuri Fernandes é especialista em bem-estar animal. A gente está vendo na tragédia dessa chuva, essa chuvarada no Rio Grande do Sul, animais isolados, animais resgatados, uma operação da Polícia Federal, agora chamada Esperança. A gente tem reportagem no site do SBT News mostrando o resgate de 200 animais. Yuri, muito obrigado aqui pela presença, pelo seu tempo, pela gentileza aqui com a gente. E começo perguntando o seguinte, Yuri, pela tua experiência, você já viu tragédia tão grande no Brasil especificamente, em relação a esse, vamos dizer assim, desabrigo de animais? Eu queria falar um pouco desse ineditismo dessa tragédia no Rio Grande do Sul primeiro. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Léo, de fato, tem parecido que essa grande tragédia é inédita mesmo, né, em razão da extensão dos danos, a quantidade de municípios afetados. As imagens que têm circulado aí nos mostram cidades inteiras embaixo d'água. Mesmo Porto Alegre, que agora está mostrando na imagem, né, tem uma boa parte submersa, o aeroporto. E assim, nós vimos algumas tragédias nos últimos anos muito graves, como o Brumadinho, Mariana, e mesmo casos de deslizamentos e enchentes, mas parece que essa do Rio Grande do Sul já está, né? A gente já pode dizer que ela é, de fato, a maior tragédia climática, ambiental, socioambiental e animal do Brasil, né? Em termos de animais envolvidos, abandonados e mortos, é algo assim que ainda nós não temos a noção do número exato, né? Tem algumas imagens agora aparecendo de porcos nas estradas que morreram afogados. Então, quando toda a água baixar, é que a gente talvez consiga começar a ter uma ideia mais exata dos números. Muito bem, Yuri, nessa situação específica, quais as medidas que devem ser tomadas, e a gente está vendo já esse trabalho da Polícia Federal, mas nesse período e também no período pós, quando as águas começarem a baixar, o que que se espera do ponto de vista de política pública, especificamente aqui? A gente está tratando, claro, de animais e bichos, né? A gente também tem uma política em relação a resgate de seres humanos e toda a atenção que deve ser feita. Mas nesse caso aqui, nessa conversa com o Yuri, a gente está tratando especificamente de animais. Uhum. A gente tem visto aí, né, nos últimos dias, uma grande força-tarefa da própria sociedade, não só da sociedade gaúcha, mas pessoas do Brasil inteiro que estão indo para o Rio Grande do Sul, né, para ajudar nos resgates das pessoas e dos animais. E de fato, Léo, a gente vê mais uma vez que não existe política pública no Brasil para animais, né? Isso já é um tema bastante falado, já não é de hoje que a gente fala sobre isso. A quantidade de cães e gatos, principalmente nas cidades, mas também a gente tem vários outros animais, né? Animais de grande porte, como cavalos e mesmo bovinos, jumentos, né? Dependendo da região do país. Que estão em total situação de abandono. O poder público não tem política pública para resolver esse problema, né? E qual seria o primeiro passo básico para resolver isso? Políticas de castração dos animais, porque a gente ainda tem aí uma proliferação muito grande desses animais. Até uma resgatadora, a Daisy, lá de Porto Alegre, ela resgatou dentro de uma escola vários cães que estavam já quase sendo afogados, e no meio ali do caos tinha uma cadela no cio e vários cães ali cruzando com ela, né? E ela estava até com uma ninhada recente.
Então, a gente precisa ter castração e a gente precisa ter políticas para a adoção dos animais. Né? E isso não pode ser só quando tem esse tipo de tragédia, isso tem que ser uma política pública recorrente com o objetivo de não ter mais animais em situação de rua, como a gente tem, por exemplo, em Barcelona, né, que é uma cidade que conseguiu acabar com animais em situação de rua. Então, eu penso que esse é o primeiro passo, né, que já deveria ter sido dado, mas agora que fique a lição. Né? E a questão também da destinação de verbas, tanto do executivo quanto do próprio legislativo. Nós temos visto aí que tanto o executivo estadual, os executivos municipais e o próprio legislativo, inclusive o federal, não destinaram verbas adequadas para prevenção e para remediação dessas enchentes que estão assolando o estado. Yuri, dentro do Estado, né, Estado aí, dos Estados brasileiros e no governo federal, quais são os órgãos que a gente pode observar essa falta de política e que a gente tem que dar atenção a esses órgãos? A gente fala de Ministério da Saúde, a gente sabe que tem o Ministério da Saúde, a gente sabe, né, onde está o Ministério da Economia, o Ministério dos Direitos Humanos, mas onde é que está? Onde se estabelece dentro dos governos estaduais e do governo federal, ou também dos governos municipais, esses órgãos e que a sociedade de fato precisa olhar? Estou falando tudo isso por quê? Porque não basta só essa boa vontade, a foto com o animal resgatado e o animal doado e tudo mais. Não. O que a gente está falando aqui, pessoal, é de política pública, efetivamente, de uma cobrança em relação à política pública. Não basta só a foto de uma autoridade com animal doado ou coisa parecida. A gente quer ver mais. Como o Yuri diz, tem que ter uma política permanente, né, em relação à castração. Queria depois perguntar sobre Barcelona, mas vamos falar ainda do Brasil hoje, de onde a sociedade precisa olhar e precisa cobrar. Perfeita a sua pergunta, Léo. Eu acho que o mais importante são os municípios, né? Porque o município vai ter ali uma atuação local de política pública, de castração, de vacinação, de vermifugação, de adoção, etc. Né? Então, os municípios têm que ter, e aí por meio das próprias secretarias também, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, né? Hoje em dia a gente fala muito da saúde única. Então, eu penso que são basicamente essas duas secretarias, e elas devem, ou deveriam pelo menos, receber recursos tanto do Estado quanto do governo federal, né? E também do Legislativo. Né, do Legislativo Federal. Os deputados do Estado, eles podem e devem, né, fazer repasses orçamentários para os municípios. Depois dos municípios, claro que cabe ao Estado também adotar políticas públicas. Por exemplo, a gente vê muito pouco ainda no Brasil hospital público veterinário. Né? A gente tem em algumas cidades, capitais, mas precisaria ter muito mais, né? Para fazer justamente todo esse trabalho de castração e de cuidar, inclusive, da saúde única. E o governo federal ele tem que fazer, então, esses repasses, né? O executivo também federal. Tá? Mas eu diria que a ordem de importância é essa: os municípios, depois o Estado e depois o governo federal. No governo federal, Yuri, a gente está falando de que ministério exatamente? Ministério da Agricultura, Agropecuária? De onde a gente está falando? Essa é uma boa pergunta também, porque o Ministério da Agricultura e Pecuária ele tem uma responsabilidade, né, maior sobre a questão dos animais, inclusive sobre essa questão de cães e gatos, né? Mas também tem o Ministério do Meio Ambiente, né, para algumas situações. A gente tem também a questão dos silvestres, né, que também estão sendo aí vítimas dessa tragédia. Também vi um vídeo esses dias de acho que era um orangotango, minto, perdão, era um bugio ruivo. Ele estava morto, preso nos fios assim da rede elétrica, ele tinha morrido eletrocutado tentando fugir, né? Então, aí a gente esbarra na competência do IBAMA, que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, são basicamente esses dois ministérios. É claro, como você mesmo falou, a gente tem o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento, né, que tem que fazer
como agora, quando a crise estoura, eles vêm se reunir para, enfim, pelo menos tentar ou prometer fazer algo, né? Mas eles têm que estar envolvidos, sim, sempre nessa formulação de política pública, né, junto com estados e municípios. Tudo bem, você falou aqui da questão da castração, né? E aí você citou Barcelona como bom exemplo, imagino eu, em relação a essa política. Como se deu isso, Yuri? Olha, Barcelona, eu tive há alguns anos e me chamou a atenção justamente isso. Eu falei, não, você não vê um animal na rua, não vê um cão, não vê um gato, né? E eu perguntei para uns amigos que moram lá e eles falaram que que o governo de Barcelona tinha conseguido acabar com esse problema lá, né? Eu não tenho, vou ser bem franco com você, eu não tenho dados sobre como ocorreu em Barcelona, né? Mas certamente houve um investimento maciço justamente nessas estruturas, que é a castração e a política de adoção, né? Então hoje você não tem animal em situação de rua, portanto você tem um maior bem-estar animal, claro que você não tem animal em situação de rua, passando fome, doente, morrendo, etc. E você tem uma maior atenção à saúde única, né? Porque quando a gente não tem animal em situação de rua, a gente não tem os problemas graves que o Brasil ainda tem com relação às zoonoses, por exemplo, né? Que são várias. Muito bem, Yuri. Em relação ainda ao Rio Grande do Sul e essa questão das doações que você fala, uma preocupação que eu sempre tenho como cidadão é a hora de fato, adotar um animal, né? Porque a gente sabe que exige ali uma responsabilidade em relação a essa doação. Não vale adotar, né, ficar tirando foto ali pela rede social e depois não ter cuidado efetivo com aquele animal. Com certeza. Vamos listar aqui preocupações de um tutor, de um futuro tutor na hora de fazer uma doação. O que é que deve se levar em conta, o que é que se deve ter em relação à responsabilidade? Perfeito. Inclusive as ONGs ou as pessoas físicas que recebem animais, que resgatam animais e depois encaminham para adoção, eles costumam ter formulários, né? Que são submetidos a esses futuros tutores. A primeira coisa é justamente esse comprometimento de que a pessoa vai cuidar do animal até o animal morrer, né? Porque o animal é como um filho. Hoje em dia a gente já fala nas famílias multiespécies, isso até está na nova redação do Código Civil, que está passando por uma reforma. Então, a grande parte dos lares brasileiros tem cães e ou gatos, né? Então, a primeira coisa é esse compromisso, é entender que aquele animal não é descartável, não é uma coisa, não é um brinquedo, não é um passatempo. Ele é uma vida que demanda cuidados, né? Os animais hoje dependem da gente, então precisa ter esse comprometimento. A outra coisa importante é a questão do orçamento, né? A pessoa precisa entender que animal ele gera muitas despesas, então você tem que ter o orçamento ali para as despesas com veterinário, despesas com medicamento, despesas com alimentação, que é cara, né? A terceira coisa, aí vai depender muito, né? Por exemplo, gato. Quem mora em apartamento precisa ter tela, né? É um requisito importante que se exija das pessoas que querem adotar um gato. Por quê? Porque aí a gente está pensando na segurança do animal. A gente vê muitos casos de apartamentos que não são telados e o gato pula, acaba morrendo ou foge, né? E mesmo em casa, quando é em casa, você precisa ter uma estrutura ali para garantir a segurança do animal. Cachorro, a gente tem um problema um pouco diferente, que a gente vira e mexe e vê esse tipo de situação. O cachorro que sai para passear sem coleira, ou um cachorro que é muito feroz, que não tem a focinheira, né? Aí acaba causando danos, atacando crianças, idosos ou mesmo adultos, né? E muitas vezes com questões graves. A gente teve recentemente o caso de uma professora que teve um braço amputado porque ela foi atacada por um cachorro, né? Porque a pessoa, acho que foi no Rio de Janeiro isso, que a pessoa passeava com o cachorro não tinha coleira, não tinha focinheira, né? Então, o tutor precisa entender que ele é responsável pela segurança, pelo bem-estar do animal e também das outras pessoas, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos que tanto quem está com o animal precisa deixar claro para o futuro tutor, quanto esse futuro tutor precisa entender,
né, e se responsabilizar para adotar o animal. E aí ele vai assinar ali um termo, e caso haja algum problema, né, ele precisa procurar a ONG ou a pessoa física que proporcionou essa adoção para verificar ali o que pode ser feito. Né? Não abandonar, como a gente vê muito também, pessoas jogando o animal pela janela do carro, né? Ou gato em saco de lixo, que é muito comum. É sempre bom lembrar que abandono de animal é crime, né? No Brasil, pela Lei de Crimes Ambientais. Yuri, uma última questão. Quais são os animais mais vulneráveis numa situação limite dessa, como a situação no Rio Grande do Sul? Léo, eu acho que são os animais que estão presos. Né? Então a gente viu aí alguns casos de cães amarrados ou acorrentados. Aí numa situação dessa o cachorro não consegue nadar, não consegue escapar. Né? Animais em gaiola, hoje mesmo eu vi um resgate de uma gaiola, eu não consegui ver o que tinha dentro, acho que era pássaro, mas a gente tem também os coelhos, os roedores, né, que às vezes estão em gaiola, e animais usados na pecuária. Eu vi hoje também uma imagem de uma granja de frangos, em que todos os frangos morreram afogados porque eles não tinham como escapar dali. Né? Então, eu acho que os animais mais vulneráveis são os que estão presos, ou em gaiolas, ou com correntes, né, com cordas, porque eles não têm a possibilidade de escapar. Bem, Yuri Fernandes, muito obrigado aqui pela gentileza, pela entrevista, enfim. Espero que esse episódio ele nos traga lições e, entre as lições, esse cuidado de políticas públicas com os animais. Mais uma vez, não vale só dizer que gosta de animais e que vai adotar. É preciso se cobrar da política pública, uma efetiva ação. Muito obrigado. Forte abraço para você. Eu agradeço. Um abraço.